Entrando no último bloco do nosso programa, a gente fica sempre com aquela sensação, acho que dessa vez mais ainda, de que fica sempre faltando mais informação. É muito difícil, nesse espaço de tempo, abranger tudo. Para ajudar isso, a gente tem como norma pedir a Josefine, ao Domício, a Alba e ao Leonardo que nos forneçam dados de bibliografia, sites de pesquisa que nós vamos disponibilizar para você na internet. Anota aí, www.tomesciencia.com.br. Lá você vai poder verificar essas indicações dos nossos convidados e aprofundar suas pesquisas sobre o tema. E se você tiver sugestões para dar, ou mesmo opiniões outras sobre o nosso programa, use o e-mail ideias@tomesciencia.com.br. Bem, vamos começar com a Alba a respeito das suas sugestões sobre o que se deve fazer. Quais são as suas sugestões, opiniões diante desse quadro? Bom, falou-se muito aqui sobre o problema da arma do fogo, do desarmamento necessário para alguma forma de impedir que os seus efeitos negativos, né, no aumento da taxa de homicídio sejam reduzidos. Falou-se também na reforma da polícia, mas eu diria que tudo isso, especialmente aqueles homicídios que tanto o Domício como Josefine chamaram de homicídios interpessoais, né, que, na verdade, são homicídios que acontecem entre pessoas próximas, porque todos os homicídios são interpessoais, né, e não entre pessoas que se desconhecem ou que são mais distantes, e que, justamente, acontecem em espaços nos quais o Estado não pode estar presente, é dentro da família, ou é numa pequena vizinhança, né, em que as pessoas não têm meios, porque não desenvolveram essas práticas sociais, de resolver seus conflitos por outros meios, né, acabam caindo ou apelando para a violência, né. Nesse caso, muitas vezes não fazendo uso de arma de fogo, preciso ficar claro. Aí, o que a gente tem que pensar é que o Estado tem que ser presente na prevenção disso, né? Então, o sistema de saúde tem que participar desse esforço, né? Assim como o sistema educacional, especialmente no caso dos jovens, porque os jovens são aqueles que estão mais próximos da escola e que podem aproveitar mais desse contato, né, no ambiente escolar. E aí, o que a gente tem que fazer não é desarmar os espíritos, conquistar corações e mentes, para que esse hábito de resolver qualquer conflito pela força, pela violência, seja desconstruído. Isso é muito importante. Então, tem que se pensar quais são as estratégias melhores para fazer isso, para fazer essa desconstrução de um certo tipo de masculinidade que está sendo interiorizado pelos jovens, né, como o ideal de ser homem, aquilo que os faz orgulhosos de serem homens, né, e que está montado em cima do uso da violência sobre pessoas, em geral, mais frágeis, mais fracas, né, e que ficam à sua mercê por algum motivo. Tá. Vamos, Domício, às suas sugestões. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente não pode encerrar sem eu dizer uma coisa. Eu também tenho paixões. Quer dizer que eu respeito profundamente as pessoas que acham que o rumo da nossa segurança pública passa pelo desarmamento e que se dedicam, se empenham, lutam, debatem, estudam nessa direção. Eu apenas discordo da sua prioridade. A prioridade diante de nós hoje no Brasil é uma reforma policial. Uma reforma policial estrutural, uma reforma policial cotidiana. Para mim, Domício, essa é a prioridade. O que faz que um referendo sobre o desarmamento, para mim, tenha mais prejuízo do que benefício. Benefício ele certamente tem de várias medidas, a Josefine falou vários exemplos de coisas que são verdadeiras, mas também ele tem um grande risco. Ele arrisca criminalizar a posse da arma de fogo no nosso país, e no nosso país, por argumentos que já apresentei, isso não me parece uma boa ideia e não me parece somar para o avanço da nossa segurança pública. E por último, não é a questão principal agora, a meu juízo. Se o debate começa numa democracia pelo debate da agenda, o debate do que vai ser discutido, o que nós temos que discutir é a reforma policial. Se dessa reforma policial criar uma situação em que o desarmamento aconteça, será uma grande vitória. Mas começar por um desarmamento sem a certeza de uma reforma policial é, para mim, um risco inaceitável. Bem, vou pedir ao Leonardo, então, para as suas sugestões também.
Bom, eu gostaria de dizer que essa lei que tornou crime a mera posse de uma arma de fogo é uma lei extremamente fascista. E eu explico por quê. Veja, a arma faz parte da história do homem. O macaco virou homem o dia que empunhou uma arma, né? Outros animais usam ferramentas, mas só o homem usa arma. Então a arma é uma coisa que está nos nossos genes, mais no macho da espécie que nas fêmeas, nos acompanha, né? Então uma lei feita para terminar, para proibir uma coisa que é natural do ser humano, está fadada ao fracasso. Veja, as estatísticas mostram que a gente tem alguma coisa entre 8 a 20 milhões de armas ilegais no país. Então, temos de 8 a 20 milhões de criminosos no país, desde a aprovação do Estatuto de Desarmamento. Essas pessoas vão todas para a cadeia? Evidentemente que não. Então, isso será aplicado de forma seletiva, não é mesmo? E quem é que vai ser para a cadeia? Vai ser o político que está disputando o poder, vai ser qualquer um que incomode alguma autoridade. Aí vai o quê? A polícia pega um mandato de busca e apreensão, vai na casa da pessoa, que isso já é uma tremenda violência, fazer uma busca e apreensão, não é mesmo? Encontra uma arma e essa pessoa passa a ser condenada, passa a ser o criminoso, entendeu? Eu tenho exemplos que isso já está acontecendo no Brasil de hoje, se eu tiver tempo eu chego lá. Mas eu queria mostrar que Hitler fazia isso na Alemanha. Quando ele suspeitava que o sujeito era comunista ou de algum antipatizante do regime nazista, ele fazia uma busca na casa da pessoa, encontrava uma arma, que na Alemanha tinha muita arma, porque passou por uma guerra mundial, né? Então tinha muita arma ilegal, e o cara ia direto dali para o campo de concentração. Então veja, isso está acontecendo no Brasil hoje. Eu, a questão de 2 anos atrás, estava em Belo Horizonte e vi num jornal um empresário, dono de uma cadeia de boutiques chamada Vidibula, o nome dele eu esqueci. Havia uma suspeita que ele traficava drogas. Então a polícia foi na casa dele fazer uma busca procurando algum indício de droga. Não encontrou droga nenhuma, mas encontrou 2 revólveres irregulares. Pronto, ele foi apresentado em todas as manchetes como criminoso. Ele tinha arma irregular. Diz a ladainha oficial que quem tem arma ou é bandido ou é polícia. Ele não é polícia, então só pode ser bandido. A semana passada, a filha do Castor de Andrade, havia uma suspeita que ela estava envolvida nessa máfia dos caça-níqueis aí do Rio, né? O que aconteceu? Foram fazer uma busca e apreensão na casa dela, buscando algum indício que a ligasse a esse tipo de crime. Encontraram munição. Então eu tenho aqui comigo uma página do jornal O Dia mostrando encontrada munição na casa da filha do Castor de Andrade. Pronto, ela está condenada. Ela é uma criminosa. Não importa se não encontraram nada a ver com os caça-níqueis, entendeu? Então, essa é uma lei profundamente fascista. E nós temos que ter muito cuidado com essa aprovação. Eu sou contra essa aprovação, até porque fere o direito natural à legítima defesa. Josefina. Tá, então... Vamos lá. Eu acho que, na verdade, eu concordo, obviamente, com muito do que foi colocado aqui, no sentido de que a segunda preocupação do brasileiro hoje, depois de desemprego, é segurança. Há uma verdadeira cobrança, uma demanda, uma urgência de providenciar segurança ao povo brasileiro. E o que vai ser feito? Numa medida extremamente democrática, ao contrário do que se quer colocar aqui, que é uma medida totalitária, bem pelo contrário, num gesto extremamente democrático, a decisão sobre comercialização de armas vai ser submetida ao povo. O povo que vai decidir se sim ou não quer que possam se vender armas para civis no Brasil. Então, isso é uma primeiro, muito democrática. Segundo, que na verdade vai acabar gerando um debate sobre a questão de segurança pública, não é só a questão das armas que vai estar em discussão, é a questão de que sociedade, que segurança pública o povo brasileiro quer. E aí vão entrar na pauta, com mais urgência ainda, a questão da reforma da polícia, a questão da reforma do judiciário. É o que vai acontecer, um debate pela primeira vez. A questão da segurança vai ser debatida pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem que ver essa questão do referendo sobre proibição do comércio de armas como um grande avanço para a democracia e uma grande oportunidade para se debater a segurança nesse país. Então, isso são as coisas importantíssimas que eu queria colocar isso, um pouco respondendo a isso. E se é tão natural essa questão da arma, eu acho que a gente tem que questionar um pouco esses paradigmas. Não sempre o que é natural é bom. E muitas vezes a gente pode... Está comprovado que se é natural ter tantas armas no Brasil que elas causam uma tal tragédia, talvez seria bom colocar em questão esse paradigma. É o que está sendo feito agora. Porque durante todo esse tempo que tinha muita arma à disposição,
o que aconteceu? A criminalidade só subiu. Então, vamos tentar mudar um pouco o quadro, tentar coisas que deram certo em outros lugares, aí eu queria falar da Austrália, onde também houve uma campanha de desarmamento muito importante, uma nova lei, e baixa-se as criminalidades, os homicídios, a taxa de homicídio por arma de fogo em 50% desde 97, quando passou a lei, 96. Então, também temos resultados no Brasil a celebrar. Caiu o número de roubos de armas, a própria Polícia Federal informou que 40 mil em 2003, passou para 15 mil em 2004, caiu o número de internações por lesões por armas de fogo nos hospitais do Rio de Janeiro em 10%, São Paulo em 7%. O impacto no mercado ilegal, primeiro que a gente não vai criar o mercado ilegal já existe no Brasil, ele é enorme, então essa questão está mal colocada. O que vai acontecer pela lei da oferta e da demanda, o que vai acontecer é que os preços vão estar subindo, como está acontecendo já, a gente está vendo no Paraguai as armas brasileiras que eram muito mais baratas que as armas americanas, por escasso, agora se vendem pelo mesmo preço. Santa Catarina, o preço do revólver 38 quintuplicou. Então, os preços subindo, o acesso às armas também, mesmo no mercado ilegal, vai se dificultando. Então, tem uma série de medidas que podem ter uma série de impactos, de efeitos que sim são favoráveis à questão de segurança pública dentro de um debate maior. Bem, você acha, portanto, que só a discussão já é útil, mesmo Exatamente. independente de um resultado final? Inclusive, a gente trabalha desarmamento junto à questão da resolução pacífica de conflitos, a questão da educação, a gente trabalha a questão da integração social. O Viva Rio é um movimento muito amplo, com ações voltadas a essa questão como um todo. A violência é um problema complexo, que necessita de uma resposta complexa, integrada. Uma coisa só não basta, mas tudo o resto do desarmamento também não basta. Bem, nesse ponto eu sei que eu preciso acabar. Só um minutinho, Domício, eu vou te dar essa possibilidade. Do seguinte, vocês colocaram, de certa maneira, você achando que o debate podia obscurecer essa consciência. E ela diz que o debate vai trazer a consciência da necessidade da mudança da polícia, por exemplo. Como é que você fica nessa questão? Você não acha que o debate pode ser útil para as pessoas tomarem conhecimento? Talvez só para isso. E a questão é, a meu juízo, toda essa energia, todo esse esforço, se nós estivéssemos discutindo se nós devemos ter polícias estaduais, municipais ou metropolitanas, se nós devemos ter polícias militares, polícias civis e polícias federais ostensivas, se nós queremos ou não queremos uma polícia comunitarizada nos nossos centros, se nós vamos ou não vamos votar nos governadores e candidatos a governadores dispostos a ocupar e contestar o controle do crime de determinadas regiões das cidades, se nós vamos ou não vamos ter uma intervenção ou uma ação federal determinando sob que forma, de que maneiras a União participa do provimento de segurança pública. Para mim, para você ver, rapaz, vem tudo isso antes de discutir desarmamento. Bem, vamos aqui agradecer a presença dos nossos convidados, a Josefine Boguar, representante do Viva Rio, o Domício Proença Júnior, que é do Grupo de Estudos Estratégicos lá da UFRJ, a Alba Zaluar, lá na UERJ, preocupada com a questão da violência através do Núcleo de Estudo das Violências, e o Leonardo Arruda, da Associação Nacional dos Proprietários e Comerciantes de Armas. Eu quero agradecer a vocês por essa colaboração na discussão e terminar agradecendo não só a atenção de vocês, mas deixando ao mínimo possível que possa interferir eu, já que normalmente o apresentador não é para dar opinião, mas eu acho que eles vão concordar. Aproveite para discutir, aprofundar o seu conhecimento sobre essa questão e mudar um pouco a sua cabeça a partir dos conceitos mais tradicionais que você tem sobre o uso de armas de fogo. Até a próxima semana.